Prezados irmãos e amigos, eis-me de volta para a continuação do estudo do livro de Apocalipse, capítulo 13. Nós hoje estudaremos do versículo 11 a 18. E o título é A Besta que Subiu da Terra. E vi, vou ler na Bíblia primeiro. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, mas falava como um dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse o que fosse mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. E aqui termina a leitura bíblica do capítulo 13. Vamos agora à explicação no livro. Nos versículos 11 a 17, que descrevem a besta, vê-se claramente que é uma organização estabelecida para que a estrutura sacerdotal que apoiava o imperador prevalecesse. É um quadro baseado simbolicamente na época de João, mas com um significado altamente profético. A adoração ao imperador romano, como o apóstolo interpretava no seu tempo, é um pano de fundo para a adoração futura ao anticristo. Realidade horrenda que se cumprirá nos últimos dias. A besta tem grande poder. Ela executa coisas excepcionais, como fazer fogo descer do céu e fazer a imagem da primeira besta falar. Naquela época existiam imagens e estátuas do imperador por todas as cidades, em cuja presença se celebravam os cultos de adoração a ele. Os sacerdotes eram homens sábios, preparados em ciências, e sabiam exercer seus ministérios de forma especial, empregando artifícios, mágicas e truques para enganar
e mostrar o poder do imperador e a sua divindade. O faraó, por exemplo, tinha seus magos que competiram com o poder de Deus manifestado através de Moisés. A corte romana não ficava atrás e possuía ventrílocos que espertamente faziam as imagens falarem, para que o povo acreditasse num poder superior. O versículo 11 dá-nos ideia bem precisa disso, quando afirma que a besta tinha aparência de cordeiro, mas falava como dragão ou serpente. Pois o sentido real era que ela falava com palavras mentirosas, as mesmas que Satanás usou com Eva para levá-la a crer nele e pecar contra Deus no paraíso. Uma das suas tentações mais sutis e perigosas que o diabo usa é que a igreja deve compactuar com o mundo, porque para salvar o mundo, ela tem que viver nele. Só quando isso acontece, a igreja deixa de ser a noiva e trai a Cristo. Não podia ser. A segunda besta também, além de enganar, manda matar todos aqueles que se negam a render-lhe culto. Assim era a lei no Império Romano. Um cristão que se negasse a adorar a César merecia a morte. Nem sempre se cumpria a condenação, mas o que tinha a marca da desobediência não podia vender, nem comprar. Seu negócio era boicotado, pressões econômicas eram exercidas de tal maneira que se via arruinado e falido. O mundo sabe como arruinar aqueles que não aceitam os seus valores. A segunda besta é chamada, do versículo 11 em diante, de o falso profeta. A primeira besta incorpora o poder civil inspirado por Satanás. A segunda besta representa o poder religioso, que dá apoio ao poder civil. A segunda besta não entra competindo, mas está a serviço da primeira. E o seu poder vem da união das duas. O objetivo dela é captar a lealdade religiosa dos homens para a primeira besta, que foi ferida mortalmente, mas foi curada, e a sua vida restaurada. A vivificação aparente da imagem da besta será a expressão máxima do seu poder. Assim como Deus, ela é capaz de criar vida. É o supremo engano. Isso prova que o conflito é entre Cristo e o anticristo, entre Deus e Satanás. Os que adoram a Cristo têm os seus nomes escritos no livro da vida. E os que não adoram a besta são mortos sem piedade. Que cruel diferença. Versículo 16. Que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. No capítulo 7, vemos que o povo de Deus, antes da chegada da grande tribulação, é selado em suas frontes, a fim de que a ira de Deus sobre os maus do mundo não os atingisse. A besta, sempre imitando, imprime a sua própria marca sobre as mãos
ou sobre as fontes dos que a adoram e lhe são fiéis. Temos dois grupos, os selados por Deus e os que são marcados pela besta, com o seu nome ou o número do seu nome. A marca de Deus certamente não era visível. Era um símbolo que expressa a sua proteção. A marca da besta é uma imitação, como sinal de fidelidade, e tinha utilidade religiosa e econômica. João prevê que as duas bestas assumirão poderes totalitários sobre a política, sobre a religião e sobre a economia do mundo, com o objetivo claro de ser como um ser divino, poderoso, dominador, digno de ser adorado. Versículo 18. Esse último versículo é complicado. Jamais se chegou a nenhuma conclusão para se entender o significado do número 666. No mundo antigo, havia um esquema conhecido como gematria. As línguas grega e hebraica não tinham um sistema numérico e usavam as letras do alfabeto em lugar dos números. Por exemplo, A era igual a 1, B era igual a 2, C era igual a 3, etc. Nos oráculos sibilinos, encontramos uma ilustração importante de gematria. Isso alude a uma passagem em que o valor numérico do nome Jesus é dado como sendo 888. Cada letra em hebraico tinha o seu equivalente numérico, que dava aquele total. Nada, porém, dá a significação correta, que nos tire as dúvidas. Supõe-se que o número serve para identificar o imperador romano com o monstro do caos, de onde o retrato do dragão e da besta é tirado. Caos primordial em hebraico dá 666. O próprio texto explica. Ali menciona-se mais de uma vez a cabeça ferida e curada. Essa cabeça logo será adorada e a besta ocupar-se-á de entender e impor o culto a essa cabeça. A lenda de que Nero ressuscitaria e voltaria com poder e terror dá-nos uma indicação de que o número 666 tem alguma relação com o Nero ressurreto. Ninguém explicou por que João, escrevendo a um público que falava grego, teria elaborado um simbolismo de gematria com a forma hebraica do nome e não da grega. Por isso, nenhum intérprete antigo reconheceu essa forma. O que podemos fazer é esperar pela hora certa, e então o seu significado será claro. E aqui termina o estudo sobre o capítulo 13, completamente. Que nós gostaríamos muito que tenha servido para o entendimento de todos vocês que estão estudando conosco o Apocalipse. O melhor, o mais lindo, mais maravilhoso livro da Bíblia, que muita gente não entende e nem gosta de ler porque tem medo. Mas era ele que se devia estudar, porque nele nós teremos todo o nosso futuro completo. Que Deus os abençoe.
Até um novo estudo. Amém.